Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um canal onde passo as mensagens necessárias com as cartas astrológicas holísticas. Às vezes eu busco ajuda com o meu universitário Rider-Waite, né? O Smith-Waite, o baralho que foi desenhado por Pamela Waite e escrito e idealizado pelo Rider, né? Bom, nesses vídeos eu pretendo trazer temas específicos para a gente abordar. Antes de abrir esse vídeo, eu tirei 3 cartas para me dizer o que essas pessoas precisam ouvir, o que elas estão vivendo agora. E eu percebo uma ânsia de conseguir algo, mas você não está percebendo que não é só conseguir algo, mas é bancar esse algo. É poder permanecer com esse algo. Então, se você quer passar numa faculdade, beleza, passou, mas e aí? Como é que você se mantém lá dentro? Beleza, você quer um carro, mas e aí? Você tem grana para manter a gasolina, os reparos? E aí? Você quer atingir esse lugar de milhares de seguidores nas suas redes, mas você vai conseguir lidar com tanta informação? Acho que está bem claro aqui para mim que almejar o futuro para você é muito mais interessante do que viver. É bem capaz de aparecer alguém na tua vida te entregando tudo e você ficar, não, peraí, calma aí, eu tô acostumado com tão pouco. Eu não sei lidar, eu não tenho estrutura para isso. Eu vejo pessoas que querem muito, mas não têm estrutura para viver esses sonhos que tanto querem. Isso é muito comum, tá? Porque nesse mundo de buscas, a gente vive buscando as coisas, a carta de Sagitário e o Nodo Norte, o futuro, é sempre um desejo de busca, mas quando aquilo se materializa, a pessoa quer novas coisas, existem novas buscas. É claro que na filosofia europeia, se eu não me engano, francesa, com o... Putz, esqueci o nome dele. Schopenhauer, acho que é ele. Ele vai falar sobre a expectativa na nossa vida. Nós vivemos deitados em expectativas e é isso que nos mantém vivo. A vontade. Ter expectativas é importante. Renovar essas expectativas é extremamente importante. O problema é a frustração que nasce com essas expectativas não supridas. O que fazer com isso, baralho? O que fazer com isso? Vamos lá? Vou tirar aqui na mesa para ela não voar, né? Vamos lá, baralho. Flexibilidade, a casa 4, Capricórnio e Câncer. Algo muito sólido é construído aos poucos. Se você quer 1 milhão de dinheiros, você sabe lidar com 10 mil dinheiros? Você sabe lidar com 100 dinheiros? Se você quer parar de fumar, você sabe ficar 1 hora sem, 2 horas sem, 12 horas sem? Vai querer parar de uma vez? Você quer comprar uma casa e ter conforto, mas como você tem construído esse espaço interno de receber o conforto, de receber as coisas boas, de receber o cuidado, de receber aquilo que você tanto pede? Para isso,
paulatinamente, aos poucos, você vai se adequando a essa nova realidade. Quantas pessoas, a primeira vez que vê milhares de dinheiros assim na conta, já sai gastando, né? Porque, putz, eu nunca vi isso na minha frente. Ou um carro novo, ou alguma coisa muito material. Eu vejo uma certa coisa de materialidade aqui no teu jogo. Mas até sentimentos por alguém. E quando aquilo chega, a pessoa fica tão vislumbrada, tão, oh meu Deus, que incrível. E aí ela não consegue lidar e acaba perdendo tudo. Para isso não acontecer, você precisa ir mudando esta realidade e mudando a tua perspectiva de merecimento aos poucos. Você precisa ter compromisso com você e saber se sustentar naquele primeiro degrau. Desde o primeiro degrau. Se você cuida bem das tuas coisinhas desde o primeiro degrau, você vai cuidar muito bem das suas coisonas no último degrau. Quando você chegar lá, seja lá onde for. Né? Tá meio reflexo aqui. Eu lembro, né, eu fiz faculdade de filosofia, um parênteses, fiz faculdade de filosofia e eu lembro que para passar na universidade foi cursinho, foi estudo, foi luta atrás de luta, e aí eu pensei que a luta acabaria, mas quando eu entrei na universidade eu percebi que eu teria que me manter, né? E agora, como é que eu vou me manter aqui? O futuro não acaba. O futuro sempre existe. Mas para esse futuro ser bem vivido, você precisa cuidar dos detalhes de hoje. Eu sinto algo com a tua casa, com as tuas coisas, com os teus compromissos, com a tua rotina, com a tua saúde. Como é que você tem cuidado de você desde as coisas mais pequenas, mais singelas, mais simples e humildes? Pô, lá, eu só tenho arroz, feijão na minha casa, batata e ovo. Cara, faça um bom arroz e feijão com batata e ovo. Coma aquele arroz e feijão com batata e ovo com todo o fervor que você tiver. Obrigado pela minha fome não existir hoje. Obrigado essa comida por matar a minha fome de hoje, mesmo que seja só isso. Isso tem que ser o seu banquete. Na espera por um banquete muito mirabolante, você não aproveita os banquetes pequenos que você tem. E se você não sabe cuidar desses pequenos banquetes, você não consegue cuidar de mais nada. Eu acho que eu tô repetitivo nisso, né? Tô repetitivo nisso. Porque talvez eu esteja falando com pessoas que só dão valor às coisas depois que perdem. Quase todo mundo é assim. A gente vive uma situação, acha que está sendo o suficiente, que está dando o suficiente, e quando aquela situação acaba ou aquela pessoa vai embora, você percebe a lacuna que aquilo deixou em você, você percebe as coisas que você poderia ter feito diferente, mas aqui eu vejo você precisando preencher essa lacuna com a tua certeza de que fez tudo que pôde. Tudo que pode. Eu amei e fui sincero nessa relação. Eu fui responsável nessa relação. Se o outro não foi comigo, posso fazer nada, mas eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Nesse trabalho, eu dei o melhor de mim. Fui despedido ou despedida, mas eu sei que eu fiz o melhor de mim. Não passei no vestibular, mas eu sei que eu estudei tudo que eu podia. Entender os próprios limites para respeitar os teus próprios compromissos, é isso que você precisa agora. Não deixa de sonhar. Não estou falando aqui para você deixar de sonhar. É importante você sonhar. Mas esse sonho,
ele só se torna realidade com uma construção diária. Homeopática, doses homeopáticas, ponto por ponto. Eu estou falando com pessoas que acham que quanto mais fazem ou quanto mais elas fizerem, mais esforço, mais tentativas. Então você tenta falar com aquela pessoa, você tenta, e aí às vezes se esbarra em coisas que nem são para você. Você está disposto ou disposta até se adequar a uma realidade que não é sua. Porque a tua cabeça tá ali, ó, quase que com cabresto, não olhando nada pro lado. Eu quero. É importante você ser obstinado, obstinada, claro. Ter ambição. Mas essa ambição precisa ser muito bem direcionada. Não pode ser desgovernada. E aqui não é a quantidade de coisas e nem a força que você faz, mas é o jeitinho. Sabe aquela fábula Tem duas fábulas que eu amo, né? Que é a formiga e a cigarra, muito conhecidas, e a lebre e a tartaruga. Vou começar pela lebre e da tartaruga. Uma corrida entre as duas, a lebre muito mais rápida, a tartaruga muito lenta, mas a tartaruga foi em passos lentos, devagar e continuadamente, enquanto a lebre queimou largada. A lebre acabou parando para descansar e a tartaruga passou ela. Tem mais coisa nessa fábula, mas você vai aí pesquisar sobre essa fábula. Não é a rapidez, né? É a continuidade, é a fé que você tem nos teus passos hoje. E aí, a formiga e a cigarra, enquanto a formiga tá lá trabalhando, a cigarra tá lá tocando violão, né? E muitas pessoas têm a ideia de que você tá aproveitando a vida, você é indigno, né? Você tem que estar ali na labuta, trabalhando, sem descanso. Pô, que vida é essa? Ailton Krenak, grande mestre indígena, nos ensina que a vida não é útil. Não é útil. Nem tudo precisa ser utilitário. E se você se coloca como alguém que tem que ser útil o tempo todo, você se reduz a um objeto. E esse objeto não é visto como você gostaria de ser visto. Cuida, meu bem. Cuida de você, cuida do teu. Cuida dos teus pensamentos. Cuida das tuas construções. Presta atenção na tua comunicação. Como você diz ao universo e às outras pessoas sobre as tuas vontades. Conselho final. Conselho final, baralho. Os meus vídeos, eles são cheios de silêncios e espero que eles cheguem às pessoas corretas, que gostam do silêncio, que apreciem o hiato das coisas. Olha só. Nossa, eu tenho muitas copas de ouros aqui. As de ouros, o pajem de copas e o 9 de copas. Aqui tem muita coisa te esperando que é boa para você. Não só dinheiro especificamente, mas você vai sentir que fez o que pôde e que realizou as coisas. Você vai entrar num período de realizações. E isso é de dentro para fora. Tem gente que produz coisas incríveis
e, por conta do emocional todo ferrado, acabam olhando para aquela criação e falando que bosta. Enquanto outros do lado de fora falam, nossa, que criação incrível. Aqui, o teu emocional precisa refletir. Então, as coisinhas que você faz no seu dia a dia, você vai conseguir ver valor nessas coisas. Porque o teu emocional vai estar preenchido. Você vai entender o que é valoroso para você, o que é riqueza para você, não para o mundo, não para os outros, para você. Às vezes ficar sentado o dia inteiro olhando para a rua, igual alguns senhores e senhoras fazem em cidades do interior, é a pura felicidade. Eles ficam lá no banquinho assim olhando, que dia, né? E foi isso e pronto. Aqui não é sobre grandes coisas, mas é como você pode idealizar as melhores coisas para si e ver o melhor na simplicidade. O Pajem de Copas me traz muito essa coisa quase que inocente da simplicidade das coisas, da delicadeza das coisas. Sentir, sair na rua, olhar aquela flor que está na rua, aquele cachorro passar a mão no cachorro, brincar com o cachorro, aí tem uma florzinha assim, muito linda na árvore, você fala, nossa, que lindo, tal. E não é coisa de gente chapada não, gente. É coisa de gente que consegue observar as belezas nos detalhes da vida. E isso é muito precioso. É o que você vai levar com você. Você não vai levar o carro que você comprar, você não vai levar a casa que você vai comprar. No final todo mundo morre. E o que você deixa? Tuas memórias. Tuas memórias ficam. Tua alma permanece viva. E aí? O que é que você vai construir? Para além daquilo que você pode comprar. Acho que é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. Que ele chegue com todo carinho a quem precisar ouvir essa mensagem.